A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua família e também na sua casa. Quero compartilhar com vocês uma leitura dentro da palavra do Senhor que está registrada no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, o versículo de número 13, que diz assim: de tudo o que tens ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Este livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, que foi dois que ele escrevera, esse especificamente Eclesiastes, sendo seu significado de pregador também, o primeiro livro de Provérbios, quando Salomão o escreveu, tendo como centro da sua vida o Senhor Deus de Israel, que o auxiliava em tudo, numa sabedoria divina que provinha dos céus, Deus o orientando para que cada causa e tudo no seu reinado concorresse bem e o nome do Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, fosse glorificado em toda a nação de Israel e também na sua vida. E quando nós lemos o livro de Provérbios, nós vemos no seu conteúdo que todo ele, do primeiro capítulo ao capítulo de número 31, são orientações concernente a uma sabedoria que não é de ordem terrena, mas divina, que provém dos céus, para que nós venhamos a viver nessa vida sabiamente, para que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado em nossas vidas e em tudo o que formos intentar em fazer, o nome do Senhor também seja glorificado e nós venhamos a ter sucesso. E o livro de Provérbios é uma lição de vida. Todos que o têm como reverência, como referência, melhor dizendo, numa leitura diária, o Senhor Deus se revela todos os dias de uma forma diferente, ensinando-nos para como nós devemos nos portar e em qualquer situação desta vida que nós venhamos a passar, o Senhor nos dá uma diretriz, uma direção, uma sabedoria, para que em tudo nós venhamos a ser bem-sucedido e o Senhor Deus venha a ser exaltado. Já o livro de Eclesiastes, quando Salomão o escreveu, já não era tão jovem, já avançado em idade, ou intitulado Eclesiastes, chamado Livro do Pregador. Talvez esse título de significado de pregador tenha sido dado concernente que Salomão agora estava vivenciando na sua vida a passar a todos os demais como pregador, falar em público, das suas experiências vividas na sábia direção em Deus, e agora ele queria continuar conduzindo todas as coisas sobre o seu reinado numa sabedoria que não provinha do céu, mas uma sabedoria que era de experiências adquiridas e sabedoria de ordem humana. Por isso que quem lê o livro de Eclesiastes, mesmo o Senhor Deus na sua misericórdia, direcionando todas as coisas, Salomão deixa bem claro que na sua expressão há várias expressões dizendo vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, que tudo que ele estava vivenciando na sua vida agora, mesmo sendo rei, tendo riqueza, tendo sucesso, tudo que ele olhava para aquilo que estava à sua volta já não preenchia, não tinha o seu devido valor.
porque a ausência de Deus na sua vida era real, porque ele se corrompera. Porém, este versículo glorioso que nós temos acabado de ler, que eu quero repetir, diz assim: de tudo que tens ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. E eu gosto muito, às vezes, de pegar alguma coisa para enriquecer o nosso conhecimento e também nos dar uma alusão de um significado melhor concernente àquilo que nós lemos na palavra do Senhor. Dentro do nosso dicionário da língua portuguesa, temor está escrito assim: sentimento de reverência ou respeito, o temor. E também dentro desse versículo ele diz assim: porque é o dever de todo homem. O significado da palavra dever é este: ter obrigação moral determinada, expressa numa regra de ação, dedicar-se, aplicar-se. Humanamente falando, o ser humano ele é muito dado a saber os seus direitos, não é? Saber os seus direitos. Porém, os seus deveres, o cidadão, o ser humano, ele procura deixar de um lado esquecido, porque isso aplica-se à sua própria obrigatoriedade. Aquilo que ele tem que fazer com devida aplicação, como devida obrigação, e não deixar arestas, ou seja, cumprir com exatidão. E Salomão, quando escreveu este livro de Eclesiastes, agora já tendo conhecimento da vivência vasta do mundo e dos anos já vivido, conhecendo muito bem ao Senhor Deus de Israel, a quem ele tinha servido, e agora com o seu coração distante de Deus, ele procurara escrever com exatidão aquilo que ele sentia no íntimo da sua alma, para que todos que o ouvissem tivessem essa consciência plena de que esse versículo está dizendo. E quando Salomão vivenciou isso, como nós temos vos falado, ele diz: vaidade, tudo é vaidade, pois tudo aquilo que estava à sua volta perdera o brilho, porque a ausência do temor a Deus na sua vida, numa observância que ele recebera para não se corromper, mas para temer a Deus, aquilo já estava ausente na sua existência. E tudo aquilo que ele estava vivenciando, a riqueza, o sucesso e tudo aquilo que ele tinha, já era de enfado, era enfadonho, não tinha brilho. Por isso que, na sua expressão, ele escrevendo esse versículo, ele diz no versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Por isso que na sua expressão no versículo 13 ele disse assim, vivenciando e vendo todo o seu reinado, toda a sua pompa, toda a sua glória de ordem terrena, toda a sua fama, tudo aquilo ele dissera que era vaidade, ele disse: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ou seja, de tudo isto, essa é a nossa obrigação moral determinada. Essa deve ser a nossa obrigatoriedade expressa numa regra de ação.
É isso que nós devemos dedicarmos. É isso que nós devemos aplicar-nos. E o temor, que quer dizer, é isso que nós devemos ter, esse sentimento de reverência ou de respeito concernente a Deus e aos seus mandamentos. E os anos se passam, não é? E nós que vivemos nessa grande família chamada cristã, nessa grande família chamada evangélica, que estamos procurando ser obedientes a essa palavra, puxe pela sua memória a quem está vivendo dentro dessa sua grande família, talvez a quem você conhece, ou já tem ouvido falar, ou vivencia o seu dia a dia com ele. Procura trazer à sua memória. Esta pessoa, ela pode aplicar-se este versículo do seu conteúdo na sua vida? Essas duas observâncias, o temor e o dever, que Salomão escreveu, de tudo que tens ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Ora, os mandamentos do Senhor são muito claros na sua expressão deste livro glorioso e santo, a sua palavra. Para nós atentarmos bem para isso, me vem na memória São João, lá no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo do amor, São João, capítulo de número 14, é isso? São João, capítulo de número 14, versículo 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o Senhor Jesus falando, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu, o Senhor Jesus falando, o amarei e me manifestarei a ele. Todo aquele que procura vivenciar na sua vida, por regra de fé, esta santa palavra, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, habita nele. Porque ele está tendo o dever, o temor a Deus, de se fazer praticante desta palavra. E o próprio Senhor Jesus está deixando muito bem claro que aquele que ama ao Pai deve guardar os seus mandamentos. E se este que guarda os seus mandamentos dizendo que ama ao Pai, o próprio Senhor Jesus vai se manifestar a ele e também vai amá-lo. Ou seja, porque em concordância com a palavra, ele tem o dever, ele tem essa obrigatoriedade de cumprir os mandamentos do Senhor para que Deus se revele no Filho, na pessoa da sua vivência. Para que ele tenha uma experiência real com Deus no seu dia a dia. Para que ele viva uma vida sábia segundo os ensinos da palavra do Senhor e Deus possa orientá-lo em todas as situações vividas neste mundo. Porém, se formos na contramão desta palavra, estarmos distante de Deus, distante dos seus mandamentos, não sendo obediente aos seus mandamentos, à sua palavra, concernente a isto que o Senhor Jesus deixou muito bem claro, o Espírito de Deus não tem como revelar-se na obediência desta pessoa na sua vida e conhecer a Deus, porque ele não está sendo obediente à sua palavra, ele não está tendo temor a Deus. Embora ele possa estar dentro dessa grande família chamada evangélica, dessa grande família chamada cristã, mas ele não tem temor a Deus. Ele não procura ter reverência, não procura ter respeito a Deus. Consequentemente, a sua vivência neste mundo, ele pode ter até algum êxito, mas de ordem de capacidade somente humana. Mas Deus não está compromissado com ele, porque Deus não priva o homem da sua capacidade de ordem humana.
E era isso que Salomão estava dizendo agora. Ele olhava para tudo dentro do seu reinado, dentro de toda a sua sabedoria, que ele estava vivenciando agora, e que expressava tudo aquilo que ele havia passado, procurando passar aos outros para que não caísse no mesmo erro. Ele tinha experimentado o que era viver uma sabedoria de inspiração divina sobre a sua vida. Mas agora ele estava vivenciando uma sabedoria de ordem humana. Por isso que ele se expressou dizendo, tudo é vaidade, ou seja, tudo era enfadonho. Ele estava cansado daquilo. E nessa grande família que nós estamos vivenciando, quantos que você vê que mesmo dentro da igreja, servindo a Deus, mas não expressam uma alegria de estar servindo a Deus, de estar na comunhão do Senhor nosso Deus? Mas por que isso? Deus é quem está falhando com ele? A palavra de Deus que está falhando com ele? Não, a falha está nele mesmo. Mas por que isto? Nós lemos ainda, dentro da palavra do Senhor nosso Deus que me vem na mente, o Salmo de número 34, se não me falha a memória. Salmo de número 34, e o versículo de número 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ora, é a única condicional que um ser celeste, um ser angelical das muitas miríades de anjo recebe uma ordem expressa da parte de Deus Pai para estar ao lado deste, é quando ele teme a Deus. Quando ele tem reverência, quando ele tem respeito, ele tem esse sentimento enraizado lá na sua alma, no seu íntimo para com Deus e os seus mandamentos. Este ser celestial vai estar continuadamente ao nosso redor, dioturnamente, 24 horas por dia, nos livrando dos ataques do adversário, de Satanás, dos demônios, do homem mau, do mal e da aparência do mal e dos perigos desta vida. No compromisso que esta pessoa tem com Deus e concernente aos seus mandamentos, a sua palavra que Salomão estava dizendo aqui, deixando muito bem claro. De tudo que tens ouvido, o fim é: teme a Deus. Este é o dever de todo o homem. E estamos aqui, esperando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele virá, não sabemos quando, mas Ele nos deixou a sua promessa e Ele vai vir. Como eu costumo dizer, estou esperando a sua volta, Jesus voltar hoje ainda. E se Jesus voltar hoje, aqui e agora, como nós estamos? Esta pergunta eu deixo para ti. Estás tu preparado para encontrar com o Senhor Jesus? Pois a sua vinda só vai subir com Ele, não é aqueles que têm uma sabedoria de ordem terrena ou que são religiosos. Não, de forma nenhuma. Possam portar um cartão de membro, eu sou membro de tal igreja e tal igreja há 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Isso não dá condicional de ninguém morar no céu e tampouco de subir no arrebatamento da igreja. Mas a condicional única que nos assegura um direito de irmos ao céu é de temermos a Deus, de sermos obedientes a Deus e à sua palavra, aos seus mandamentos. E se desta maneira, dessa forma, nós estivermos nos portando no nosso dia a dia, nós podemos deitar e dormir o sono do justo, porque mesmo dormindo, se o Senhor Jesus vier, o nosso corpo vai ser transformado e vamos encontrar com o Senhor Jesus. Porque aquele que teme a Deus, a Bíblia, muito bem clara a dizer, deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos protege, é Deus quem nos dirige. Tudo é Deus na vida daquele que está compromissado com Deus e com a sua palavra, nesse quesito.
temer a Ele, ter respeito, ter sentimento de reverência, de respeito ao Senhor nosso Deus. E com este homem, com essa mulher, o Senhor Deus ele tem um compromisso. E Salomão estava agora experimentando essa experiência amarga de estar distante de Deus. Por isso ele estava aqui como pregador, anunciando e ensinando aos outros que ouviam, para que não caísse no mesmo erro que ele estava vivenciando, essa experiência amarga também na sua vida. E hoje estamos servindo ao Senhor nosso Deus, nessa grande porta que o Senhor Jesus abriu de lá do Calvário para cá, a porta da graça. E essa qualificação, ela continua para nós no dia de hoje, de temermos a Deus, de termos esse sentimento de reverência, esse sentimento de respeito ao Senhor nosso Deus. E o que é que nós estamos vivenciando nessa grande família chamada evangélica? Quando observamos na vivência de alguns, esse sentimento não é existencial, ele não existe. Embora a aparência possa parecer ao mundo que ele está servindo a um Deus, mas no seu interior, nas suas práticas no dia a dia, isto está totalmente distante de Deus e também da sua palavra. Como já dissemos, o homem ele é muito dado a conhecer os seus direitos, mas o dever, ora, ele procura deixar cair no esquecimento. Mas o dever é muito bem claro a expressão da nossa língua portuguesa, é ter obrigação moral, determinada, expressa de uma regra de ação, de conduta, dedicar-se, aplicar-se. E eu lhe pergunto, você dedica-se a Deus? Nós estamos nos dedicando ao Senhor nosso Deus, como a Santa Palavra de Deus nos diz? Será que nós estamos priorizando a Deus em primeiro lugar na nossa vida, como o próprio Senhor Jesus deixou muito bem claro, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é o número 1 da sua vida. Porque Ele deve ser prioridade, Ele deve ser o número 1 da nossa existência, porque é Ele que nos concede vida, é Ele que nos concede saúde, é Ele que nos dirige em todos os caminhos dessa vida, e tudo é para Ele, tudo é louvor a Ele, glórias e honra a Ele, porque Ele é só Deus, o merecedor de toda exaltação, de toda honra e de toda glória. Este é o sentimento que todos nós devamos ter em nossa vida. Alguns não desfrutam de bens de ordem, não somente espiritual, mas material nessa vida, por falha de Deus? Não, mas por falha desse sentimento que é falho, que é existencial na sua vida. Ele não tem compromisso com Deus, ele não tem sentimento de reverência, de respeito a Deus, falta-lhe temor. Ele não tem o dever, ele não tem essa obrigatoriedade, esse sentimento de buscar, de colocar Deus, priorizar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Tudo ele coloca em primeiro lugar e Deus fica lá no rodapé da folha. Mas nós estamos vivenciando os últimos dias da igreja na face da terra. E o Senhor Jesus vai vir nos buscar. Mas para morar no céu é aquele que teme ao Senhor. Aquele que obedece os seus mandamentos, aquele que cumpre o seu dever para com Deus, priorizando, colocando a Deus e a sua vontade, os seus mandamentos, os seus ensinos sagrados em prioridade, em primeiro lugar na sua vida, em nossas vidas, para que nós venhamos a ser bem-sucedidos em tudo aqui neste mundo. Vamos passar por dissabores? Vamos. Podemos até passar. Me vem ainda na memória mais um versículo que eu deixo para vós, aqui dentro da palavra do Senhor, que diz também no livro de Salmos, se não me falha a memória, Salmo de número 37, que diz assim, Salmo de número 37, versículo 23 e 24. Podemos ler o 25 também. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. O 24 que eu quero lhe trazer como observância. Ainda que caia, não ficará prostrado.
pois o Senhor o sustém com a sua mão. O 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Que Deus está deixando isso na revelação da sua palavra muito bem claro. Nós somos falíveis, nós somos falhos. Podemos até cair, Deus está nos orientando neste mundo pelo caminho do temor a Ele, da obediência à sua palavra, possamos vir a falhar, a cairmos, mas o texto está dizendo muito bem claro, no temor a Deus, no seu, no meu, no nosso coração, estando compromissado em obedecermos a sua palavra, os seus mandamentos, podemos até falhar e a cairmos nesse mundo, mas o texto diz muito bem claro, é o Senhor que nos sustenta pela sua mão, Ele não vai nos deixar nem a você nem a nós na situação de caídos, não, de forma alguma. Porque o Senhor conhece o nosso interior. Ele conhece o que é existencial lá dentro, na essência do nosso coração. E é isso que Deus está deixando muito bem claro e procurando. Muitos versículos dentro da palavra do Senhor, um deles que me veio à memória agora também diz bem claro, os meus olhos procurarão os fiéis sobre a terra. Que nós venhamos a cada dia estar enquadrado dentro desta palavra do Senhor nosso Deus e que Salomão escreveu e deixou claro nesse texto que nós temos lido convosco. Eclesiastes, o capítulo de número 12 e o versículo de número 13. De tudo que tens ouvido, o fim é: teme a Deus. Tenha sentimento de reverência, de respeito por Deus. Guarde os seus mandamentos, porque este é o dever, ou seja, esta é a sua obrigação. Este é o seu dever moral. Essa é a sua ordem expressa de regra de ação, a dedicar-se, a aplicar-se, porque este é o dever de todo o homem. Que o Senhor Deus possa estar te ajudando. Que o Senhor Deus possa, a cada dia pelo seu Santo Espírito, tendo liberdade de trabalhar em nossas vidas para nos fazer chegarmos mais perto de Deus pela obediência à sua palavra. E que nós possamos estar trilhando nesse caminho reto, com retidão pela sua palavra, muito embora venhamos a ser falíveis, a cair, mas no temor a Deus, essa qualificação que Deus enxerga dentro de cada um de nós, possamos até cair, mas o Senhor nos sustenta com a sua mão direita e nos coloca de pé e nós vamos continuar caminhando. Mas tudo isso é na individualidade de cada um e Salomão estava vivenciando isso agora, distante de Deus. Uma sabedoria que lhe restou de ordem humana, mas ele deixou a recomendação. E isto fica para nós hoje. O Senhor Jesus vai voltar a qualquer instante, a qualquer momento. Que nós venhamos estar preparados sempre, em todo instante, temendo a Deus, para estarmos prontos para encontrar com Ele na glória. Amém, amados? Vamos orar juntos. Querido e bondoso Deus, Pai de amor, Senhor de misericórdia, nós te adoramos, Senhor, sempre agradecidos, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de bondade, e que pela expressão da Tua palavra, a cada dia que nós a lemos, nós vemos, meu Senhor, o Teu compromisso que Tu tens a todo aquele que teme a Ti. Ó Senhor, Tu conduzir por um caminho excelente, meu Senhor, para estar mais próximo de Ti, sendo obediente a Ti e à Tua palavra, desfrutar de bênçãos espirituais que provêm das Tuas mãos e desfrutar também de bênçãos materiais que Tu tens prazer de dar a todo aquele que Te serve neste mundo. Senhor de amor, Senhor de misericórdia, abençoa, Senhor, a este Teu servo, a Tua serva, essas famílias que nos ouvem, a todos quanto nos veem, Senhor, Pai de misericórdia, Senhor de bondade, que a pessoa gloriosa,
maravilhosa, consoladora, adornadora, Senhor, auxiliadora, essa terceira pessoa da Trindade que Tu nos deu, que vive em nós, o Espírito Santo, conduza, nos auxilie aos Teus filhos, às Tuas filhas, a estas famílias, meu Senhor, a portar-se de maneira tal, temendo a Ti, para que sejam agraciados por bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Pois tudo tem um preço a pagar, e o preço, Senhor, é da obediência a Ti, à Tua palavra, aos Teus mandamentos. Senhor de misericórdia, que o Teu anjo, a mandado Teu, possa estar ao redor, Senhor, desse Teu servo, dessa da Tua serva, que está temendo ao Teu nome, tem as suas falhas, meu Senhor, os seus problemas, mas Tu és o Senhor que pelo Teu Santo Espírito tem falado conosco através dessa palavra, Senhor, nessa noite. Assim orienta, o guarda, o ajuda, o protege, livra do mal, livra da aparência do mal, livra da cilada, livra dos esgotos, do pecado, dessa caminhada da vida, Senhor. Que eles não venham manchar as vossas vestes espirituais, mas que as vossas vestes sejam sempre branqueadas no poder purificador do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado. Senhor de amor, Senhor de misericórdia, que cada um, Senhor, possa estar compromissado contigo em temer a Ti, Senhor, em colocar a Ti em primeiro lugar, buscando a Ti em primeiro lugar. Senhor de amor, Senhor de bondade, eu peço a Tua bênção em favor, Senhor, de nossas vidas, da vida desse Teu servo, da Tua serva, deste lar, dessa família, para que a Tua bênção seja derramada, Pai, e eles possam estar temendo ao Teu nome e o Teu nome ser glorificado nessa família. Pai de amor, Senhor de bondade, é o que eu Te peço, ó Pai, crendo nas grandes bênçãos e na grande vitória, já Te louvamos agradecido, hoje e para sempre, no nome maravilhoso e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom é servirmos a Deus, amados, que o nosso Deus é um Deus de grandes bênçãos, é um Deus de grandes vitórias, mas tudo tem um preço a pagar. Não é de graça. Temos que temer ao Senhor, ter esse sentimento de reverência, esse sentimento de respeito para com o Senhor nosso Deus. Para que em tudo o Senhor Deus possa nos abençoar nessa vida, Ele possa te enriquecer espiritualmente, te enriquecer materialmente, você não veja valor nas coisas materiais, mas você veja valor nas coisas em primeiro lugar, em Deus, espirituais, porque foi Deus que te agraciou e mesmo na sua riqueza você possa temer a Deus e o nome do Senhor Deus ser glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, a você, a sua vida, a sua família e o seu lar, e que você possa ser bem-sucedido em tudo e o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus os abençoe, a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida e na sua família. Amém.